Olá pessoal, a gente vai começar agora o módulo 6 em relação aos cursos disponibilizados pela CEDOT aqui do HUMAP. E o módulo 6 fala da notificação de morte encefálica e óbito pós-PCR. Bom, então como objetivo principal desse treinamento é orientar as equipes assistenciais na conduta desses pacientes que estão gravemente enfermos e que evoluírem para morte encefálica ou óbito após parada cardiorrespiratória para fins de notificação. E é importante a gente falar um pouquinho sobre os conceitos e definições que tratam tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a The Transplantation Society em relação a essas terminologias que são utilizadas quando a gente fala de morte encefálica. Elas são utilizadas tanto em relação a portarias ministeriais quanto pela comunidade científica e acadêmica no âmbito nacional e internacional. Então, morte encefálica é a definição legal de morte quando todas as funções cerebrais são interrompidas de maneira completa e irreversível. Possível doador é o paciente que necessita de ventilação mecânica por apresentar lesão encefálica grave. Potencial doador é quando a condição clínica é suspeita de preencher os critérios de morte encefálica. Tem o paciente que é elegível para doação, que é quando não há contraindicação conhecida previamente para a doação após o diagnóstico de morte encefálica. O doador efetivo é quando inicia a cirurgia para remoção dos órgãos e tecidos. Doador com órgãos transplantados, é quando pelo menos um dos órgãos ou tecidos desse paciente foi removido após um procedimento cirúrgico e foi transplantado. E parada cardiorrespiratória é quando há uma interrupção da atividade elétrica e mecânica do coração, que é confirmado tanto pela ausência de circulação quanto pela ausência de respiração. É importante também a gente destacar os critérios de inclusão e exclusão acerca da notificação de morte encefálica, para a gente conseguir nortear e padronizar quais pacientes serão notificados ou não no âmbito do HUMAP. Então, critérios de inclusão: todos os pacientes que receberem um diagnóstico de morte encefálica no âmbito do HUMAP, assim como aqueles que evoluírem para o óbito após uma parada cardiorrespiratória irreversível, ou seja, o paciente não teve retorno da circulação espontânea e obitou após uma PCR. Os critérios de exclusão são pacientes em óbito constatado na admissão hospitalar proveniente de outros serviços, que não possa ser confirmado com exatidão o tempo de parada e óbito. Então, existem pacientes que chegam na nossa porta de entrada, que a gente não consegue determinar exatamente qual foi o tempo de parada, qual foi o início de sintomas, como que esse paciente evoluiu, qual que é a sua história clínica pregressa. Então, esses pacientes a gente não consegue notificar em relação à captação de órgãos, por questão de desconhecimento clínico. As metas em relação à CIDOT aqui no âmbito hospitalar é notificar 100% dos pacientes que evoluírem para a morte encefálica, a organização de procura de órgãos e tecidos / Central Estadual de Transplante. A OPO fica situado na Santa Casa e a Central Estadual de Transplante é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. Notificar 100% dos pacientes que evoluírem para o óbito após a parada cardiorrespiratória, tanto para a OPO quanto para a SET. E orientar a equipe no processo de doação e captação de órgãos e ou tecidos. Aqui a gente colocou um fluxograma que contém no nosso protocolo institucional acerca de quais são as etapas de notificação dos pacientes que evoluem com suspeita ou confirmação de morte encefálica. Então, o que é o paciente suspeito? É aquele paciente que apresenta uma lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar morte encefálica. Ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica e o tratamento e observação desse paciente em ambiente hospitalar. Então, além desse paciente ter uma lesão que é de causa conhecida e irreversível, toda equipe médica deve solicitar exames para descartar diagnósticos diferenciais que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica. Esse paciente tem que estar dentro de uma instituição hospitalar, que no caso é o HUMAP, e ele precisa de outros pré-requisitos para a gente começar a abertura do protocolo, que é a temperatura corporal acima de 35 graus, saturação arterial de oxigênio acima de 94%, uma pressão arterial sistólica maior que 100 ou uma pressão arterial média maior que 65, quando a gente fala de pacientes adultos, um Glasgow de 3,
e ausência de medicações que podem confundir o diagnóstico, que são medicações sedativas, que deprimem o sistema nervoso central, ou analgésicos também que podem interferir nesse processo de notificação. A partir do momento que o paciente é identificado como suspeita, todas as equipes assistenciais, independente da clínica, devem comunicar a CIDOT, então, tanto pelo e-mail institucional, que a gente destacou aqui no protocolo, quanto pelo contato telefônico. E a partir daí a CIDOT vai realizar a abertura do protocolo de morte encefálica com o primeiro exame clínico. Importante ressaltar também, a partir do momento que o paciente for diagnosticado como suspeita de morte encefálica, os familiares devem ser comunicados, esse paciente deve ter uma manutenção da sua situação hemodinâmica e a gente deve notificar a OPO a suspeita em formulário específico. Então essa notificação ela pode acontecer pelo e-mail institucional da OPO, também foi destacado no fluxograma. Depois do primeiro exame clínico, é realizado o segundo exame clínico, um teste de apneia e um exame complementar. Se o paciente for diagnosticado com morte encefálica confirmada, a gente realiza a notificação à OPO dessa confirmação diagnóstica e encaminha todos os formulários preenchidos, gasometrias arteriais pré e pós-teste de apneia e o laudo do exame complementar. Assim que a gente notifica a OPO também em relação à abertura do primeiro exame clínico, quando o paciente ainda é suspeito, a gente tem que encaminhar a ureia e creatinina da admissão hospitalar, o termo de declaração de morte encefálica já preenchido pelo médico que realizou o primeiro exame clínico e a notificação para a OPO de paciente com suspeita de morte encefálica. E existe a notificação do óbito. Todo paciente que faz óbito após uma PCR irreversível, a gente também tem que comunicar a CIDOT, para a CIDOT fazer a análise documental desse paciente, para verificar se ele é elegível para a captação de tecidos que a gente consegue fazer a retirada com o coração parado, e a partir daí preencher a notificação para de óbito de pacientes após PCR e notificar também o banco de olhos. A partir do momento que esse paciente é identificado como suspeita e é realizado o primeiro exame clínico, é importante a equipe que está realizando os procedimentos entrar em contato com a vigilância epidemiológica para solicitar a coleta de RT-PCR para COVID. Até porque COVID é uma contraindicação absoluta para a abertura de protocolo, não para abertura, mas para doação de órgãos e tecidos para transplante. Então temos que ter a certeza que esse paciente não está infectado com COVID. Então a gente faz a solicitação para a vigilância coleta o RT-PCR e encaminha para o LACEN. E esse protocolo que a gente destacou no slide, ele é entregue junto com a amostra de exame, justamente para o LACEN identificar esse paciente como potencial doador de órgãos e agilizar o processo de resultado. Algumas atividades são essenciais para toda a equipe multiprofissional e para a abertura do protocolo. Então, a gente realiza 2 exames clínicos. É importante ressaltar que cada um deles tem que ser feito por um médico diferente, especificamente capacitado a realizar esse procedimento para determinação de morte encefálica. A gente destacou aqui especificamente capacitado porque existem alguns pré-requisitos para que o médico possa realizar o exame clínico. Quais são, o que são médicos especificamente capacitados? Ele precisa ter, no mínimo, 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em coma e ter acompanhado ou realizado pelo menos 10 determinações de morte encefálica ou curso de capacitação para determinação de morte encefálica, conforme determinado pelo Conselho Federal de Medicina. Um dos médicos especificamente capacitados também deverá ser especialista em uma das seguintes especialidades: medicina intensiva pediátrica, neurologia, neurologia pediátrica, neurocirurgia ou medicina de emergência. Se na instituição a gente não tiver disponibilidade de qualquer um desses especialistas, o procedimento ele tem que ser realizado e concluído por outro médico especificamente capacitado. Então, todos esses pré-requisitos contém no Diário Oficial da União, que foi publicado em 15 de dezembro de 2017, pela Resolução do Conselho Federal de Medicina, 2173, de 23 de novembro de 2017,
onde ficou definidos os critérios de diagnóstico de morte cefálica. Aqui a gente colocou o intervalo entre os exames clínicos. A gente teve uma atualização desses intervalos. Então, o que está vigente hoje é, em relação à faixa etária de 7 dias até 2 meses incompletos, 7 dias quando a gente fala do recém-nascido a termo. O intervalo mínimo entre a realização do primeiro e segundo exame clínico tem que ser de 24 horas. Se o paciente tiver de 2 a 24 meses incompletos, intervalo mínimo de 12 horas, e para o paciente que tem mais de 2 anos de idade, intervalo mínimo de 1 hora entre a realização dos 2 exames clínicos. Além dos exames clínicos, a gente também tem que fazer o teste de apneia. Esse teste ele deve ser realizado concomitante ao primeiro ou ao segundo exame clínico. Quando eu falo concomitante, esse teste ele não pode ultrapassar 1 hora de intervalo dos exames clínicos. Então, se eu abrir o protocolo do paciente às 10 horas da manhã, com o primeiro exame clínico, o teste de apneia tem que ser feito imediatamente e não pode ultrapassar 1 hora, ou seja, ele não pode ser realizado a partir das 11 horas da manhã. Exame complementar. Ele é obrigatório a sua realização para confirmar a ausência de perfusão sanguínea ou de atividade elétrica ou metabólica encefálica, de modo que deverá haver confirmação documental mediante a assinatura do laudo. Então, esse paciente, além dele fazer o primeiro, segundo exame clínico, teste de apneia, que a gente faz ou junto com o primeiro ou junto com o segundo exame clínico, ele tem que ser submetido a um exame complementar. Esse exame complementar ele deve ser realizado por um médico também capacitado, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, e a gente deve encaminhar para a OPO e para a Central Estadual de Transplante o laudo devidamente assinado pelo médico que realizou o procedimento. O que são exames complementares? Então, aqui eu destaquei 4 que estão presentes na portaria, que são aqueles que mais são realizados no âmbito hospitalar, que é a angiografia cerebral, eletroencefalograma, Doppler transcraniano e cintilografia SPECT cerebral. Os 3 primeiros a gente tem capacidade e condições de fazer aqui no HUMAP, que é a angiografia, sob a utilização de contraste, o eletroencefalograma e o Doppler transcraniano. Na verdade, a gente solicita que a OPO da Santa Casa traga o aparelho portátil e a gente consegue realizar com o médico próprio, neurologista aqui da instituição. Então, após a confirmação de morte encefálica, a gente precisa encaminhar alguns documentos e termos para a OPO e Central Estadual de Transplante, que são termo de declaração de morte encefálica, preenchido pelos médicos que realizaram os exames clínicos, teste de apneia e exame complementar, o laudo do exame complementar, gasometrias arteriais realizadas durante o teste de apneia com a identificação do paciente. E aqui é importante destacar que o horário da gasometria é o horário que foi realizado a análise, aquele horário que fica em negrito na nossa gasometria arterial, ele tem que ser igual ao horário que vai ser colocado no termo de declaração de morte cefálica. Se for diferente, a gente tem que ratificar o termo posteriormente. Notificação a OPO 7 de paciente com suspeita de morte cefálica. Se o paciente for elegível para doação, só que tiver recusa familiar, a gente precisa encaminhar também declaração de recusa familiar para doação de órgãos com a cópia da identidade do familiar. Se esse paciente for elegível para doação e a gente conseguir o consentimento familiar, além dos documentos que a gente listou no slide anterior, com exceção da recusa, a gente tem que encaminhar um termo de autorização de doação de órgãos e tecidos para maior de 18 anos ou menor de 18 anos, a depender da idade do paciente, triagem de histórico social e clínico do doador, um cálculo de hemodiluição preferencialmente preenchido pelo médico da CIDOT, cópia do documento de doador com foto e cópia dos documentos do autorizador e testemunhas com foto. Além dos documentos, a gente deve realizar alguns exames bioquímicos aqui no laboratório do HUMAP, que são hemograma completo, glicemia, tipagem ABO, gama-GT, TGO, TGP, ureia, creatinina,
sódio e potássio, VDRL, gasometria arterial, amilase, CPK, CKMB, fosfatase alcalina e bilirrubinas totais e frações. Então, todos esses exames a gente faz a coleta aqui na instituição, encaminha para o laboratório e solicita uma agilidade na sua análise e emissão do laudo. É importante que todos esses exames sejam impressos após essa análise e laudo, com a identificação do paciente e posteriormente encaminhados para a Central Estadual de Transplante em tempo oportuno. Existem também alguns exames que são encaminhados para laboratórios externos, via OPO, conforme a descrição abaixo. Então, para o Hemosul e para o LACEN, a gente encaminha tipagem sanguínea e sorologias, que são VDRL, anti-HCV, anti-HBS, anti-HBC, HBsAg, HIV1 e 2, HTLV1 e 2, Chagas, citomegalovírus e toxoplasmose, tanto IgG quanto IgM. E como que a gente faz essa coleta? Por meio de 4 tubos. Então a gente vai coletar o sangue do paciente, esse sangue vai ser colocado de maneira distinta em 3 tubos de tampa amarela ou vermelha e um tubo de tampa roxa. Isso vai para o LACEN e Hemosul. E, além desses tubos, a gente coleta sangue para mais 2 tubos de tampa roxa, que é para realizar o exame biomolecular de HLA. É importante que a realização da identificação ela não seja realizada de maneira manuscrita. Então a gente tem que colocar o nome completo e a data de nascimento do doador de maneira impressa para a gente garantir a confiabilidade do processo. Em relação à captação de córneas ou de tecido ocular humano, a gente tem o nosso banco de olhos que fica situado na Santa Casa e também está subordinado à Central Estadual de Transplante. Ele deve ser notificado mediante uma comunicação prévia que a gente realiza com a Central Estadual de Transplante, tanto por e-mail institucional quanto por contato telefônico, sobre todos os óbitos pós-parada cardiorrespiratória que são elegíveis para a captação de tecido ocular. E após a gente ter a autorização mediante consentimento familiar documentado. Então, se a gente identifica um paciente de uma área crítica ou de uma enfermaria que teve um óbito após uma PCR irreversível e esse paciente atende os critérios de inclusão para a retirada de tecido ocular humano, a gente faz a entrevista com a família. Se a gente tiver consentimento, a gente comunica tanto a Central Estadual de Transplante quanto o Banco de Tecido Ocular Humano para que eles possam vir até a instituição e fazer a enucleação do globo ocular desse doador. Então a retirada ele pode ocorrer em até 6 horas após a PCR irreversível ou até 24 horas se o corpo do doador estiver sob refrigeração de 2 a 8 graus, bem como a coleta de amostra sanguínea. Então, se esse paciente vir a óbito após uma PCR irreversível e tiver critérios de inclusão para retirada, já foi pactuado com a patologia que esse corpo ficará sob refrigeração na nossa câmara fria. Então é importante que a equipe da CIDOT, após identificar essa inclusão desse paciente nos critérios, entre em contato com a patologia para que esse corpo possa ser resfriado. E a coleta de sangue, principalmente sorologias, também tem que ser realizada nesse período que foi citado. Os limites etários em relação a qual idade a gente pode captar fica sob a responsabilidade do Banco de Tecido Ocular Humano. Então aqui eu coloquei 2 artigos que a gente publicou em revistas internacionais em relação à captação de córnea, principalmente. 2 variáveis em relação a esse artigo publicado na PLOS ONE tiveram significância estatística em relação ao grupo, idade e a causa da morte. Aqui a gente conseguiu avaliar uma comparação entre a qualidade do tecido corneano e as características demográficas e clínicas dos pacientes. A gente teve uma amostra de 419 pacientes e pacientes com idade abaixo de 45 anos de causas traumáticas tiveram uma significância estatística para um melhor desfecho em relação à doação de córneas comparado aos pacientes que tinham mais de 45 anos de idade que tiveram óbito de causa não traumática. E aqui um outro artigo que foi publicado na Conjecturas,
a gente teve uma média de idade dos pacientes que aguardavam aqui em Mato Grosso do Sul na fila de transplante de córneas, uma variável, né, uma variação de 11 a 95 anos de idade. Então isso aqui justifica a importância de a gente conseguir captar e notificar esses pacientes que evoluem a óbito pós-PCR irreversível para conseguir atender a toda essa população que aguarda em fila de transplante. Outro dado importante, 108 dias foram os dias que os pacientes aguardavam por transplantes eletivos e 11 dias em relação aos pacientes que aguardavam por transplantes de emergência. Alguns indicadores são necessários, a gente só consegue melhorar aquilo que a gente enxerga e a gente só consegue enxergar se a gente conseguir analisar e coletar indicadores assistenciais. Então, quando a gente fala de CDOT, existem alguns indicadores que são preconizados pelas portarias ministeriais que tratam da qualidade assistencial dessa comissão. Quais são? Número de leitos de UTI e existência de ventiladores mecânicos em outros setores do estabelecimento de saúde, número total de óbitos por unidades assistenciais, número de óbitos em UTI, emergências e outras unidades com ventiladores, com diagnóstico da causa base, número de ocorrências de mortes encefálicas diagnosticadas e notificadas à CN-CDO, número de doadores elegíveis em morte encefálica, óbitos sem contraindicação para doação de órgãos, tempo médio entre a conclusão do diagnóstico da morte encefálica e entrega do corpo aos familiares e de todas as etapas intermediárias no caso da doação. Taxa de consentimento familiar em relação ao número de entrevistas realizadas para doação de órgãos, taxa de consentimento familiar em relação ao número de entrevistas realizadas para doação de tecidos, taxa de PCR irreversível, tanto em potenciais doadores quanto em doadores elegíveis em morte encefálica ou durante a fase do processo, número de doações efetivas ou reais em morte encefálica, causas de não remoção especificadas e doador de órgãos implantados. E coloquei aqui também algumas sugestões de formulários, que também tem na portaria ministerial. Então, esse formulário 1 aqui, ele trata do relatório de atividade diária da comissão, quando a gente fala de possibilidades de doação de tecidos. Então, a gente tem a ocorrência de óbito, onde pode ser assinalado tanto o turno quanto a data. A gente deve colocar o nome do paciente, idade, a causa básica do óbito, responsável pelo paciente e telefone, o setor, se esse paciente tem condições de doação de tecidos, sim ou não, e causa da não doação. E do lado tem uma legenda em relação às causas de não efetivação da doação em PCR. Então tem os códigos de acordo com as três macrovariáveis relacionadas ao processo, que é recusa dos familiares, contraindicação médica e problemas logísticos ou estruturais. O formulário 2 ele trata da notificação de morte encefálica. Então tem o nome do possível doador, idade, causa da morte, responsável pela identificação, o setor. E quando se trata de potencial doador, tem tanto a avaliação clínica 1 e 2 e a avaliação complementar, o tipo de exame, a hora e o responsável do exame. Se for doador elegível, a gente também sinaliza como sim ou não, doador efetivo, doador de órgãos implantados e doador multiorgânico, também com suas legendas em relação aos processos de recusa. Formulário 3. A gente tem o total de óbitos em relação ao mês e o ano e o relatório mensal. Então a gente estava falando de relatório diário, esse é o mensal, onde a gente consegue compilar todos os dados de relatório diários. E é importante também que aqui abaixo, onde a gente fala de óbitos com parada cardiorrespiratória, a gente já tem um cálculo tanto de qual variável a gente coloca no numerador, qual a gente coloca no denominador e multiplica por 100, para a gente ter aí um indicador de acordo com a sua ficha descritiva. Causas de não efetivação da doação de órgãos, também é sempre importante colocar. E lá embaixo, obrigatoriamente, nesse relatório mensal, a gente tem que ter a assinatura do coordenador intra-hospitalar da comissão, para a gente conseguir prestar conta ao setor responsável e à Central Estadual de Transplante.
Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Então aqui eu coloquei tanto a portaria 2600 de 2009 do Ministério da Saúde, que aprova o regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplante. Aqui é onde contém todos os indicadores que a comissão deve alimentar, os 2 artigos publicados que foram citados na apresentação e a resolução do Conselho Federal de Medicina, que define os critérios de morte encefálica e foi publicado no Diário Oficial da União em 2017. Muito obrigado, espero que vocês aproveitem. Meu nome é Mike Penz Cardoso, sou enfermeiro assistencial da Unidade de Urgência e Emergência e até então era vice-coordenador da CIDOT.